resolver. Então, Eduardo, quando quiser gravar, já pode iniciar que eu vou começar a falar aqui, tá? Ótimo, professor. Vou começar agora. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Hoje nós estamos aqui com a Camille Ramos Rabelo. Camille foi minha aluna há algum tempo. A gente fez vários trabalhos juntos, vários cursos. Hoje fico muito feliz da Camille estar aqui. A gente está trocando essas informações sobre um estudo que ela está fazendo aí faz um tempo. Ela é enfermeira do CASIC, ela vai explicar depois. Aí agradeço a presença da Camille, também da professora Miriam Lindolfo, que trabalha com a Camille, a professora Miriam Crisóstomo, e todos os professores lá da MFE, né, de onde a Camille está lotada, que é o Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração. A professora Simone está aí, né? Vai falar, professora? Boa tarde. Eu estava tentando entrar, mas não Aí, estava que bom. conseguindo. Eu só queria mais uma vez agradecer, né? A gente está essa semana encerrando a programação da Escola de Enfermagem, então queria agradecer mais uma vez ao professor Jorge, né, que contribuiu muito durante toda essa programação. Agradecer a Camille, né, e a toda a equipe, que a gente sabe que os trabalhos, né, resultam sempre de um trabalho em equipe. Então, muito obrigada e sucesso aí na apresentação. Eu vou estar aqui disponível, tá bom? É da Já estou gente entrando que pelo celular. A gente que agradece, professora. Eu estava aqui nas listas de agradecimento, já tinha terminado a MFE e agradecer a direção agora e o apoio, né, da senhora, professor Enéas, nessa empreitada aí. A gente conseguiu levar tanta informação nesse momento de crise que a gente está passando. Mas agradeço. Aí a gente estava começando aqui a falar, ia começar a apresentação, para a gente não demorar muito, né, não se atrasar, que tem reuniões, em cima de reuniões. Eu vou começar a compartilhar a tela. E só vou abrir a apresentação aqui. Aí, Camille, eu não sei, eu acho que agora a tela já está indo. E já está aí na tela, acho que tá enxergando, Camille, aí? Sim, tá dando para ver. Então tá ótimo. Então a gente vai falar nesse mini curso sobre levantamento de possíveis diagnósticos e resultados de intervenções de enfermagem no contexto brasileiro de pandemia de Covid-19. Né? Então aí a Camille, como eu já apresentei, depois ela vai falar um pouco mais. Eu vou fazer essa apresentação inicial. Temos a monitora Ana, que ajudou a gente aí na confecção dos slides, junto com a Júlia, né, que vocês já conhecem de outras lives aí. Então a gente sabe que o cuidado, né, de certa forma, ele envolve uma equipe multiprofissional. A gente tem diversos contextos de atendimento, né, o hospitalar, da atenção básica, né, das policlínicas, ou seja, vai da baixa complexidade à alta complexidade. E todo esse papel multiprofissional envolve a atuação, né, de vários saberes. E o enfermeiro, muitas vezes, ele acaba funcionando, além de alicerce, também como o intermediador. E da mesma forma que o médico utiliza, né, uma lista, né, o CID-10, o CID atualizado, né, de classificação internacional das doenças, e se pauta em diagnósticos médicos, a enfermagem também tem os diagnósticos de enfermagem, né? E esses diagnósticos, eles se baseiam em fatores de risco, em fatores relacionados, em características definidoras, e a partir dali ele pode tomar uma decisão sobre a ação que ele pode fazer, né? E aí a gente observa alguns termos que são muito utilizados nessa área, né? Que seria o NOC,
que seriam os resultados esperados, que ele padroniza títulos, definições e conjuntos de indicadores para descrever estados específicos, utilizando escalas tipo Likert, né, aquelas que você marca, e o NIC, que seriam as intervenções, seriam as prescrições de enfermagem, né, com uma linguagem padronizada, abrangente, que descreve os tratamentos executados pelos enfermeiros. Lembrando que diagnosticar, né, e prescrever é uma função privativa do enfermeiro, né? O técnico e o auxiliar não fazem isso, assim como outros profissionais de saúde também não utilizam esses recursos. Então, o objetivo desse minicurso hoje é a gente falar sobre o papel do enfermeiro na tomada de decisões, descrever os principais diagnósticos de enfermagem, discutir sobre as ações de enfermagem possíveis, né, de acordo com os principais diagnósticos. E para isso, a gente chamou a nossa querida Camille Ramos Rabelo. E aí, Camille, está podendo ver aí e falar já? Sim, sim. Então, Primeiramente, boa tarde a todos. É um imenso prazer estar participando desse mini curso, dessa iniciativa da Escola de Enfermagem. Essa pandemia veio para fazer com que a gente tivesse que se adaptar muito rápido e a Escola de Enfermagem foi assim, vanguarda nesse sentido. Parabéns a todos envolvidos. Bem, no final de dezembro de 2019, uma afecção viral começou a acometer alguns cidadãos chineses, principalmente na província de Wuhan, na China. E aquilo que parecia inicialmente ser uma simples infecção viral, uma pneumonia viral comum, revelou-se um grave problema de saúde pública. E já no início de janeiro, a OMS declarou uma emergência de saúde pública e logo em poucos dias ela declararia pandemia. E foi identificado um novo beta-coronavírus, sendo denominado esse agente infeccioso de SARS-CoV-2. E a infecção que esse micro-organismo causa foi chamado de Covid-19. Os principais sintomas dessa afecção viral são febre acima de 38, fadiga, tosse seca, podendo evoluir para dispneia e, em casos mais graves, evoluir para CIRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Estima-se que o número de infectados em todo o mundo, esses dados foram levantados hoje de manhã no site da Johns Hopkins, já tenha chegado a 13 milhões de pessoas e que o número de mortos já ultrapasse 570 mil mortos em todo o mundo. O Brasil atingiu a marca de mais de 1 milhão, de quase 2 milhões de casos confirmados e mais de 72 mil óbitos. O que acontece? O Ministério da Saúde, ainda em fevereiro, antes do primeiro caso aqui ser confirmado, montou um plano de contingência para enfrentamento da Covid-19. E esse plano de contingência elaborou alguns documentos que já seriam publicados ainda em março. E o que acontece? Só que esses documentos, eles não foram escritos especificamente para médicos, nem para enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, são documentos bem genéricos que ainda estão sofrendo modificações, né? E aí a gente se deparou com uma situação em que a gente precisa executar o processo de enfermagem, articulando esse processo às melhores evidências, sendo que a gente tem pouquíssimas evidências, né? Então teve que ser uma adaptação muito rápida. O que aconteceu? De onde surgiu essa ideia? Tem uma professora no Nordeste, ela se chama Poliana Aparecida, ela é professora de cursinho para concurso. E ela ensina muito sobre SAI. Ela montou uma apresentação em slide com os principais diagnósticos de enfermagem que poderiam ser abordados no contexto da Covid-19. Quando eu vi aquele trabalho, ainda no início de março de 2019, eu achei aquela ideia muito boa e resolvi me debruçar em cima disso. Então, o fruto desse trabalho é esse levantamento que pressupõe diagnósticos de resultados e intervenções de enfermagens, todos eles baseados naquela taxonomia Nanda, NOC e NIC. E só que esse trabalho ele é adaptado ao contexto brasileiro de enfrentamento da Covid-19 em diversos cenários e níveis de atenção. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou enfermeira do CASIC.
Lá a gente teve que encerrar a atividade e fazer trabalho remoto, porque lá a gente atende basicamente idosos e seus cuidadores. Então a gente não poderia continuar colocando essa população de risco na rua. Quando a gente veio para o trabalho remoto, uma coisa me inquietava, que era ver os colegas enfermeiros que estão na ponta, que estão atuando nesse enfrentamento e sem tempo de se adaptar. Então, eu sentei, me debrucei nessa pesquisa e a gente conseguiu esse fruto aí. Vê se dá para passar, Jorge. Bem, então qual foi a metodologia adotada para fazer esse levantamento? Primeiro, eu me debrucei sobre as diretrizes de diagnóstico e tratamento da Covid, publicado pelo Ministério da Saúde, para entender esse fenômeno. E também o protocolo de manejo clínico da Covid na atenção especializada. Por quê? Porque um é mais genérico, então ele serve para atenção básica, ele serve mais para situar a gente, né, sobre a pandemia. Esse da atenção especializada vai falar daquele paciente mais grave, quais são as condutas a serem adotadas, lembrando que eles não falam especificamente para enfermeiro. A partir do conhecimento gerado por esse estudo, eu fui recorrer à Nanda, não, a Clinique, e aí eu vou mostrar para vocês o resultado, a que eu cheguei. Bem, eu dividi o meu resultado em 4 partes. A primeira parte diz respeito à população brasileira em geral. Levantaram-se 4 diagnósticos, resultados e possíveis intervenções para cada diagnóstico desse, pensando num contexto de gestão pública, de saúde coletiva, saúde do trabalhador e atenção primária à saúde. Sendo que isso também pode ser aplicado lá na atenção especializada. Em relação ao alvo do cuidado, ou seja, para quem que são esses diagnósticos? É para aquela população que está vulnerável à infecção por Covid-19, sem a necessidade dela já ter sido infectada. Pode passar, Jorge. O segundo grupo diz respeito à população com déficit de conhecimento. Então, foi levantado um único diagnóstico, com resultado de intervenção também, pensando-se no contexto também de gestão, só que considerando a necessidade também de subsistência dessa população mais carente durante o distanciamento social, suas repercussões e o fenômeno que agora está sendo chamado de infodemia. O que é infodemia? É a propagação de informações enviesadas, deturpadas ou mesmo equivocadas sobre a pandemia, né? Então, quando a gente vai se inteirar nos noticiários, a gente percebe o seguinte: existe um grupo, uma parcela da população que acha que a infecção por Covid-19 não é um problema importante que está acontecendo. E existe um outro grupo no outro extremo, que é uma população que fica procurando pelo em ovo, né? Então, essas pessoas, elas estão mal informadas e isso faz... esse problema de informação pode gerar repercussões importantes tanto na saúde individual desse sujeito quanto na saúde coletiva. Pode passar, Jorge. O terceiro grupo é aquele paciente que já foi infectado por Covid, estando ele com aqueles sintomas mais basais ou mais graves, tanto faz. Foram levantados 3 diagnósticos, resultados e intervenções, pensando também no contexto de gestão, saúde coletiva e saúde do trabalhador, além das atenções primária, secundária e terciária de saúde. O alvo do cuidado, como eu falei, é aquela pessoa que já recebeu o diagnóstico clínico epidemiológico ou diagnóstico laboratorial para Covid. Finalmente, a gente tem o 4º e último grupo, que é a população que já foi infectada e ela já está apresentando complicações agudas por Covid-19. Então, foram levantados 3 diagnósticos, respectivos resultados e intervenções para esse sujeito, num contexto de gestão, saúde coletiva, saúde do trabalhador e atenção terciária. Uma vez que esse paciente está com repercussões graves, ele já precisa de atendimento médico hospitalar, né? Às vezes até de internação. Pode passar. Bem, quando eu falo lá da população brasileira em geral, o primeiro diagnóstico que a gente chega é saúde deficiente da comunidade relacionada à disseminação da Covid-19, caracterizada por um problema de saúde vivenciado pela população mundial. O resultado que a gente espera é o controle de risco comunitário, né, doenças contagiosas, isso está descrito lá na NIC. E quais são os indicadores que a gente vai avaliar? Triagem de todos os grupos de risco, vigilância em saúde, investigação e notificação de contatos. E aí,
eu levantei na NIC também os parâmetros. Lembra que a gente falou que a gente vai usar a escala de Likert? Os parâmetros são os seguintes: se essa pessoa ela tem conhecimento sobre o problema de saúde, se é pobre, se o conhecimento é razoável, bom, muito bom ou excelente. E quais as intervenções que o enfermeiro pode adotar? Avaliação de saúde, controle de ambiente, comunidade, desenvolvimento da saúde comunitária, desenvolvimento de programas de saúde, educação em saúde, marketing social, melhora na educação em saúde e supervisão na comunidade. Queria destacar que para cada intervenção dessa, a gente tem uma lista, um elenco de atividades a serem desempenhadas, só que não cabia aqui no slide. Se alguém tiver interesse, é só entrar em contato comigo que eu envio para o e-mail da pessoa liberalmente, tá? Segundo o diagnóstico de enfermagem, diz respeito a risco de infecção relacionado a conhecimento insuficiente para evitar exposição ao patógeno e a invasão do micro-organismo SARS-CoV-2. Quais são os resultados que eu vou buscar a partir desse diagnóstico? Conhecimento, controle da doença aguda. Quais são os indicadores que eu vou avaliar? Benefícios do controle da doença, sinais e sintomas da doença, sinais e sintomas de complicações, estratégias para evitar exposição dos outros, né, de terceiros à doença, fontes respeitáveis de informação sobre a doença quando esse paciente precisa buscar ajuda profissional. Os parâmetros vão ser nenhum conhecimento, conhecimento limitado, conhecimento moderado, conhecimento substancial e conhecimento vasto. E as intervenções que eu encontrei lá na NIC? Controle de doenças transmissíveis, controle de infecção e proteção contra infecção. Ainda para a população brasileira em geral, a gente tem o diagnóstico de enfermagem, isolamento social relacionado à necessidade de controle de disseminação do micro-organismo, caracterizado por distanciamento social e quarentena. Quais os resultados que eu vou buscar para essa população? Se está em risco de isolamento social, adaptação para mudança. Quais são os indicadores que eu vou procurar? Por exemplo, que esse paciente expresse satisfação com a rotina diária, expressa satisfação com o nível de independência, expressa satisfação com os arranjos de vida e etc. Quais são os parâmetros? Nunca demonstrado, raramente demonstrado, algumas vezes demonstrado, frequentemente demonstrado e consistentemente demonstrado. As intervenções que a gente pode implementar: aconselhamento, apoio emocional, controle de peso, porque muitas vezes esses pacientes em isolamento social, eles desenvolvem fenômenos de ansiedade, então pode ganhar peso, construção de relação complexa entre o paciente e o enfermeiro, controle de comportamento, escuta ativa, estabelecimento de limites e melhora da autopercepção. Com relação ao último diagnóstico, é risco de solidão relacionado ao isolamento social. Então, a gente tem como objetivo avaliar a gravidade da solidão e os indicadores pode ser, por exemplo, sensação de desesperança, sentimento de perda decorrente de separação de outras pessoas. A gente vê muitos casos de idosos que foram afastados subitamente de seus netos e estão sentindo muita falta. E aí, quais são os parâmetros que eu vou avaliar? Se é grave, substancial, moderado, leve ou nenhum. E que intervenções que eu vou adotar nesse contexto? Apoio do cuidador, apoio familiar, arte-terapia, controle do humor, grupos de apoio, destacando que esses grupos de apoio preferencialmente devem ser remotos, né? Manutenção do processo familiar, melhora do sistema de apoio, promoção da esperança, redução da ansiedade, terapias recreacionais e treinamento da assertividade. Bem, eu pensei ontem na internet 3 notícias de datas diferentes para essa população com déficit de conhecimento. Como eu disse, a gente tem 2 extremos no Brasil. A gente tem aquelas pessoas que acham que é só uma gripezinha, e a gente tem um outro grupo importante da população que acha que é o fim do mundo, que há uma união mundial para acabar com certos aspectos da população. Então, a gente tem esses 2 extremos. Em que parâmetro que eu classifiquei essa população? População com déficit de conhecimento. Aí tem uma reportagem do Globo que mostra uma notícia falando que estudo descarta a hipótese de que o novo coronavírus tenha sido criado em laboratório, porque isso foi uma coisa muito especulada no início. Antes de morrer, paciente que foi para a festa diz: achei que Covid fosse fake. Isso acontece, gente. E
Por último, essa foi uma notícia de ontem. Coletor usado em teste para coronavírus pode provocar dano cerebral. Então, aquele suavezinho que é feito, estava rolando uma notícia via WhatsApp falando que ele poderia causar dano cerebral. Então, esse tipo de infodemia e de desinformação gera repercussões importantes, porque essas pessoas eventualmente se expõem, deixam de fazer um exame, deixam de procurar atendimento médico. Também teve até uma declaração da Sociedade Brasileira de Cardiologia explicando que se a pessoa tiver sintomas de infarto, ela não deve ficar em casa, ela deve procurar emergência, porque aconteceram vários casos em que as pessoas estavam com dor no peito, dispneia, muito cansaço, chegou a síncope e não procurou atendimento médico por medo da Covid. Então, essa desinformação é uma coisa que o enfermeiro, ele atua muito, informando a população. Né? E aí está o nosso diagnóstico: enfrentamento ineficaz relacionado à avaliação imprecisa de ameaças, caracterizado por comportamento destrutivo em relação a si mesmo e aos outros. E qual o resultado que a gente vai buscar? Crença em saúde, ameaça percebida. Os indicadores a serem avaliados serão ameaça percebida à saúde, preocupação relativa à doença, preocupação relativa a potenciais complicações, gravidade percebida da doença, gravidade percebida das complicações, impacto percebido no atual estilo de vida, risco de morte percebido, e os parâmetros a serem avaliados serão muito fraco, fraco, moderado, forte ou muito forte. Quais as intervenções que o enfermeiro pode implementar? Apoio ao sustento, porque eventualmente essas pessoas foram colocadas em isolamento social e não tem nem como se sustentar, então orientações, encaminhamento para assistência social, controles de ideias delirantes. Literalmente, quando você vai ler a definição dessa intervenção, cabe muito para aquele pessoal que acha que tem uma teoria da conspiração, alguma coisa assim. O ensino, né? O enfermeiro é um educador na sua natureza, facilitação da autorresponsabilidade, melhora nas habilidades de vida e modificação do comportamento. Com relação àquele paciente que já foi infectado por Covid, ele já está apresentando sintomas, eu levantei no documento do Ministério da Saúde que repercussões clínicas que esse paciente apresenta. Então, a partir do momento que ele apresenta alguma alteração de vias aéreas, seja superior ou inferior, ou falta de ar, entra aí o nosso diagnóstico: troca de gases prejudicada relacionada à infecção respiratória, caracterizada por dispneia, gasometria arterial anormal, hipercapnia, hipoxemia ou hipóxia. O que a gente vai buscar para esse paciente? Um estado respiratório com troca gasosa satisfatória. Quais são os parâmetros que a gente vai avaliar? Se ele tem desvio da variação normal, desvio substancial da variação normal, desvio moderado, desvio leve ou sem desvio da variação normal. Outros indicadores que a gente vai procurar também, isso daqui é uma adaptação de acordo com o documento do Ministério da Saúde. Se ele tem dispneia em repouso, dispneia com esforços leves, por exemplo, se ele escovando o dente sente falta de ar, inquietação, cianose, sonolência, porque o sistema nervoso central dele já está sofrendo aí com a falta de oxigênio. E os parâmetros a serem avaliados: se é grave, substancial, moderado, leve ou nenhum. Que intervenções o enfermeiro pode implementar? Assistência ventilatória com oferta de O2, controle ácido básico e controle do choque. Hipertermia, a gente sabe que o paciente tem febre, então hipertermia associada à doença por Covid, caracterizada por pele quente ao toque. A gente aqui no Brasil, na academia, a gente conversa muito que a gente não avalia a temperatura ao toque, né? Mas isso daqui está ipsis literis, o que vem descrito na NANDA. Então, eu fui fiel à NANDA nesse sentido. Mas a gente sabe que o jeito certo da gente aferir a temperatura corporal do paciente é por meio de dispositivos, como termômetros, né? E aí, o que a gente busca? Qual é o nosso objetivo para esse paciente? É que ele alcance termorregulação. Então, a gente vai avaliar aqui indicadores: hipertermia, temperatura da pele aumentada, frequência cardíaca, frequência de pulso e frequência respiratória. Geralmente, elas aumentam, né, pelo aumento ali da demanda metabólica do paciente. Então, vai ser classificado em grave, muito, moderadamente, levemente ou não comprometido. Outros sintomas passíveis de serem avaliados, isso aqui eu estou trazendo porque o Ministério da Saúde destaca isso principalmente para paciente idoso. O paciente idoso, ele pode não apresentar a febre do jeito que
de uma manifestação clínica comum de um adulto saudável. E aí, o que ele vai apresentar? Sonolência, irritabilidade, e os parâmetros a serem avaliados, uma mudança de comportamento, né? É se é grave, substancial, moderada, leve ou nenhuma. E que intervenções o enfermeiro vai implementar? Controle de medicamentos, controle do ambiente, né? Favorecer um ambiente arejado para ele, e controle hídrico. O último diagnóstico relacionado ao paciente que já foi infectado, independente dele ter agravado ou não, é dor aguda relacionada a agente biológico lesivo, caracterizado por alto relato de intensidade e características, evidência de dor usando uma lista padronizada do comportamento de dor para quem não consegue se comunicar verbalmente. Por exemplo, um idoso já em estágio avançado de demência, né? E quando o paciente relata comportamento de dor ou alterações nas atividades. O que a gente busca para esse paciente? Controle da dor, né? O que a gente vai avaliar? Se ele é capaz de reconhecer o início da dor para já implementar a terapia analgésica, se ele usa medidas de alívio não analgésicas, porque lá na NIC a gente vai falar, por exemplo, de terapia de relaxamento. Então, a gente também tem esses subterfúgios. Se ele usa analgésico conforme recomendado, se usa recursos disponíveis, se relata dor controlada. E é isso que a gente está buscando. Quais os parâmetros? Nunca demonstrado, raramente, algumas vezes, frequentemente ou constantemente demonstrados. Quais são as intervenções de enfermagem que eu levantei lá na NIC? Administração de analgésicos, o documento do Ministério da Saúde frisa a necessidade, a prioridade para paracetamol e dipirona, e terapia de relaxamento. Pode passar. Bem, aí finalmente a gente chega naquela população infectada e que já está manifestando complicações agudas da Covid. Então, esse paciente ele já está em ambiente hospitalar, ele já tem as repercussões clínicas de gravidade. Quais são os diagnósticos de enfermagem que eu cheguei? Risco de choque associado a hipotensão, hipovolemia, hipoxemia, hipóxia, infecção, sepse e síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Destacando que se esse paciente evoluir para choque, ele é muito grave e ele precisa de intervenção imediata, né? Não vale a pena a gente que está na atenção básica tentar assumir esse paciente, tem que encaminhar ele para emergência. Quais os resultados que a gente busca? Avaliar a gravidade do choque, que essa gravidade seja corrigida. Os indicadores que a gente vai avaliar, tudo que está no slide, eu não sei se está dando para todo mundo enxergar bem, mas tudo que está em itálico é adaptação ipsis literis lá do documento do Ministério, isso não está na NOC, tá? Então, avaliar a saturação de oxigênio, dióxido de carbono exalado, por meio de capnógrafo, achados de radiografia de tórax, equilíbrio, ventilação, perfusão. E que parâmetros a gente vai avaliar? Desvio grave da variação normal, desvio substancial, moderado, leve desvio ou sem desvio da variação normal. Outros indicadores passíveis de serem avaliados, lembrando que isso aqui é uma adaptação do documento do Ministério. Pressões arteriais sistólicas ou diastólicas diminuída, frequência cardíaca e respiratória aumentada, pulso fraco ou filiforme, alteração no hemograma, bioquímica ou gasometria arterial, alteração da temperatura corporal, palidez, pele fria e pegajosa, diminuição do débito urinário abaixo de 0,5 ml quilo minuto, sinais de confusão, letargia, alteração do nível de consciência. Quais os parâmetros que aqui esse paciente pode ser enquadrados? Grave, substancial, moderado, leve ou inexistente. E as intervenções de enfermagem, o que a gente faz frente a isso? A gente precisa ser muito, muito eficiente em identificar riscos, monitorar sinais vitais, realizar monitoração hídrica, a gente vai fazer isso por meio do balanço hídrico, oxigenoterapia, precauções contra sangramento, regulação hemodinâmica, reposição volêmica e supervisão. O segundo diagnóstico a que a gente chega é risco de tromboembolismo venoso associado a comorbidade médica significativa, mobilidade prejudicada. Então, se esse paciente está internado numa terapia intensiva, ele fica ali contido ao leito, principalmente se ele estiver em isolamento. Então, ele tem um risco grande para isso, tem a mobilidade prejudicada e admissão em unidade de terapia intensiva. Quando a gente vai na NOC, a gente não encontra NOCs relacionados a esse diagnóstico de enfermagem. Só que a gente tem que considerar o seguinte, a ANANDA, que foi de onde a taxonomia que eu usei para levantar esses diagnósticos de enfermagem, ela é mais recente do que a NOC, a última edição da NOC. Então, o que pode acontecer? Vai ver que na próxima edição da NOC vai vir
os resultados a serem alcançados para esse diagnóstico, mas a gente ainda não tem. E eu também não encontrei na NIC, que também é uma publicação mais antiga do que a última Nanda, implementações específicas para esse diagnóstico. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar lá no manual do Ministério qual é a orientação deles, que a gente, que é enfermeiro, a gente tem autonomia para implementar. Então, implementação da avaliação de risco de tromboembolismo venoso, elevação de membros inferiores para evitar estase venosa ali, principalmente panturrilha, né? Implementar e acompanhar o paciente com meias compressivas. Então, algumas unidades de saúde têm uns dispositivos automáticos. Se não tiver, o uso de meia compressiva pode prevenir. E o Ministério da Saúde orienta o uso de profilaxia farmacológica em pacientes sem contraindicação. No caso de contraindicação, sempre optar pela profilaxia mecânica. Então, isso é uma coisa que eu sugiro que os enfermeiros discutam em equipe. Pode passar. E, finalmente, o último diagnóstico que eu cheguei foi resposta disfuncional ao desmame ventilatório relacionada a desobstrução ineficaz das vias aéreas, ou dor, ou histórias de dependência de do ventilador mecânico por mais de 4 dias, histórias de tentativas de desmame mal-sucedidas, caracterizado por desconforto respiratório, fadiga, inquietação, diaforese, agitação, aumento da frequência cardíaca em relação aos parâmetros basais, acima de 20 batimentos por minuto, aumento da pressão arterial em relação a parâmetros basais, acima de 20 milímetros, essa variação acima de 20 milímetros de mercúrio, seja sistólica ou diastólica, aumento significativo da frequência respiratória em relação a parâmetros basais, cor da pele anormal, deteriorização na gasometria arterial e em relação aos valores basais. Uso de musculatura acessória respiratória importante. O que a gente vai tentar, qual é o nosso objetivo de enfermagem com relação a esse paciente? Resposta ao desmame desmame da ventilação mecânica adulta. Quais os indicadores a serem avaliados? Aqui também eu adaptei esses indicadores também de acordo com o manual do Ministério. Frequência, ritmo e profundidade respiratórias espontâneas, gasometria arterial dentro dos parâmetros normais, saturação de oxigênio, equilíbrio da ventilação-perfusão. E outros parâmetros também, desvio grave da variação normal, desvio substancial da variação normal, desvio moderado, leve desvio ou sem desvio da variação normal. Outros indicadores passíveis de serem avaliados também, isso já naquele documento do Ministério para atenção especializada. Dificuldade para respirar sozinho, dispneia em repouso ou com esforço leve, ansiedade, medo, reflexo de tosse prejudicado, movimento assimétrico das paredes do tórax, uso de musculatura acessória, agitação, inquietação e desconforto, cianose. E os parâmetros são grave, substancial, moderado, leve e inexistente. Quais as intervenções de enfermagem? Controle da tecnologia, né? Então, assim, o enfermeiro saber ajustar a ventilação mecânica, controle da ventilação mecânica, controle das vias aéreas. Em controle da tecnologia também, pode ser aquela diminuição da sedação diária também. Pode passar. Bem, destaque-se que para cada diagnóstico elencado, definiram-se as respectivas intervenções. Então, assim, tanto as NICs quanto as NOCs, elas são diretamente dependentes das NANDAs levantadas. A necessidade de avaliação particular de cada caso e cada cenário se faz necessária, né, durante a prática clínica e profissional do enfermeiro nos diversos níveis de atenção, e dada sua importância, a elaboração e a atribuição dos diagnósticos de enfermagem não pode jamais ser dissociado do processo de enfermagem. A partir do momento que você pega o plantão, assume um paciente ou atende lá na atenção básica um paciente, por lei, a gente precisa implementar o processo de enfermagem. Então, essa é a relevância desse estudo. Essas foram as minhas referências, destacando que esse trabalho ele pode ser disponibilizado para qualquer pessoa. Eu já publiquei em grupos de WhatsApp para colegas. Quem quiser ter esse documento completo, é só entrar em contato comigo, vou dar meu endereço. Meu e-mail institucional é Camille Rabelo, Camille com 2 L's e Rabelo com 2 L's, conforme está aí, @id.uf.br. É só entrar em contato comigo que eu envio. Eu ainda não consegui publicar
mas a gente já está enviando para as revistas, conforme perguntado. Gente, eu falei muito rápido? Um pouquinho, mas deu para acompanhar. É porque eu estava com medo de não dar tempo. Não, deu tempo sim, foi tranquilo. Então, a gente pode começar agora as questões, né? Quem tiver alguma pergunta relacionada aos diagnósticos, a gente fica um tempão trabalhando para poder montar um produto final. Eu, de certa forma, contribuí lendo e tendo mais ideias com a Camille. A professora Miriam também ajudou a construir esse material, mas como a Camille mesmo falou, é uma coisa que a gente, quem quiser ter acesso, ela vai ceder, né? E a gente está tentando publicar algumas partes, né? Porque não dá para publicar ele todo, né? Que seriam praticamente um livro, né? Eu posso só fazer um parêntese aqui? À vontade. Eu queria agradecer imensamente a minha chefe de debate, a Miriam Mindolfo. Ela, desde o início da ideia, ela me estimulou muito, me encorajou muito. O meu grupo de trabalho no CASIC também, todo mundo ficou muito animado. A minha chefe de departamento, que é a doutora Zenite Rosa, ela também me apoiou muito. A doutora Miriam Crisóstomo. Enfim, todos os colegas. E agradecer também você, Jorge, que o trabalho foi tomando um volume que a gente não imaginava que ia ter no final, né? E às vezes eu estava desanimada, né? Ficava pensando, não vou dar conta, e você sempre me estimulando muito. E cada enfermeiro que mandou e-mail para mim e disse que o documento ajudou, foi fundamental tudo isso. Isso aqui é o mais importante, né? A gente conseguiu ver que são diagnósticos de enfermagem, né? Como que eles se enquadram no contexto da saúde, como é importante o enfermeiro estar pautado nesse conhecimento científico para poder dar um melhor cuidado, né, de qualidade. E mostra também que a gente consegue sempre se adequar, né? Porque esse foi um esforço que a gente tentou fazer em cima daquilo que já existia, a Camille explicou, né? E teve algumas intervenções que ainda não existem, né? Nos manuais oficiais, mas a gente consegue fazer por adaptação. Então isso foi da mesma forma que todo o sistema, né, de saúde e atenção se adaptaram, a gente também tentou adaptar a literatura às necessidades de Covid. A gente abriu aqui para perguntas. Eu não estou conseguindo ver aqui nenhuma pergunta, mas aqui, ó, o estudo será publicado em alguma revista? A Aline perguntou. A gente mandou para uma revista já, tá lá em análise, vamos ver. Tomara que saia. Mas eu estava vendo. Professor Jorge, Oi, posso falar? à vontade. A hora da Eu discussão. queria parabenizar muito a Camille, né? Ficou muito um belo estudo, e a equipe junto, né? Mas ela apresentou com muita propriedade e incentivar ela a vir para o mestrado, né? Porque ela pode validar esses diagnósticos em diversos cenários, pode até escolher, pode ser lá no CASIC mesmo. Então, eu estou querendo aproveita mestrado, aí. eu estou querendo saber se o mestrado me quer. Claro, lógico que sim. Professora Simone, a Camille sofre muito desde o ano passado, eu fico perturbando ela com esse negócio de mestrado e produção. Ela já está até quase que ficando traumatizada, não quero traumatizar. Mentira, não, eu preciso... Gente, você me ajuda muito, Jorge, eu falo isso publicamente, todo mundo sabe. Mas a gente está tentando sim mandar para a revista. Todo o material a gente pode enviar, só mandar um e-mail para ela. E sobre ideia de livro, o que acontece? Como a gente trabalha com diagnóstico, tem muita coisa que é compilada, né? A gente até estava discutindo sobre isso, porque o compilar a gente pega e adapta e tem os livros, né? Tem os manuais. O interessante para a gente seria o que tem de diferente, né? Para a gente tentar publicar antes aquilo que foi de novo, que a gente tentou adaptar. E é isso que a gente está correndo. Porque quando a gente pensa em livro, igual perguntaram aqui, fica uma coisa que parece que você compilou muita coisa. Então a gente quer só focar no que tem de diferente, né? Então, para essa população específica com Covid, o que seria interessante de diagnóstico, de prescrição, é isso, nisso que a gente ficou.
e esse documento ficou indo e vindo várias vezes, e a gente conseguiu chegar a esse produto final e resolvemos fazer esse curso, mini curso, né, para poder levar esse conhecimento que a gente tentou produzir nesse curto período de tempo. E aí a Camille parece que não enjoa, fica a vida inteira atualizando, procurando. Não, mas deixa eu explicar só o que aconteceu. Uma professora de SAI teve acesso ao meu trabalho e ela veio conversar comigo. Falou o seguinte: Camille, você fez, porque a princípio eu fiz os diagnósticos e as intervenções. Ela falou assim: não, precisa ter o resultado também, né? Que é Nanda, NOC, NIC. E aí foi por isso que eu voltei para o trabalho, me debrucei mais uma vez sobre ele e agora a gente está entregando o trabalho completo. E o público aqui é o primeiro a ver o trabalho com as NOCs. A gente nem, eu acho que nem para revista a gente colocou, né? Não. Tem que fazer essa adaptação depois. Vai entrar quando virar livro. O que acontece? O trabalho agora, como um todo, que eu vou até enviar para quem solicitar, ele tomou uma proporção muito grande. Já não cabe mais num artigo, dá para tirar braços dele para escrever outros artigos. Agora, só para virar livro, estou trabalhando nisso, né? Na parte lá do registro da Biblioteca Nacional e tal. Mas eu fiquei pensando na necessidade de disponibilizar isso. Porque agora, tudo parado com a pandemia, a gente ainda vai levar um tempo até conseguir publicar mesmo, sabe? E aí, por isso que eu estou disponibilizando para a comunidade acadêmica, para os colegas, porque depois que a gente passar por esse auge da pandemia, ele perde muito da relevância dele, na minha opinião, né? Uhum. Mas a gente conseguiu reunir bastante conteúdo sobre isso e as discussões também iniciais que a gente fez em relação às publicações de Covid que estavam acontecendo de forma muito acelerada, né? E a gente quis montar uma introdução que desse uma contextualização e correu para os manuais do Ministério. Então isso também foi uma coisa que ajudou bastante a confecção desse material. E tem bastante coisa aí que vocês vão ver. Eu não sei nem quantas páginas tem, mas é muito grande, né, Camila? Já está com mais de 50, eu acho. Eu ia chutar 50 tem uma páginas. outra coisa também. As descobertas agora elas estão muito dinâmicas, porque o mundo inteiro está reunido e empenhado em decifrar, né, esse problema para encontrar uma solução. Então, o que acontece? Só para vocês terem uma noção, aquela diretriz de diagnóstico e tratamento da Covid-19, ela já está na 4ª versão. Né? Quando eu comecei o trabalho, estava na 1ª. Então, cada vez que sai uma versão nova, eu vou adaptando. Vai sai alguma informação da Anvisa. Né? Esses dados aí epidemiológicos, eles são ajustados em frequência horária no site da Johns Hopkins. Então, cada apresentação que eu faço, eu atualizo ali, os dados são de hoje. Uma coisa importante que a gente não pode deixar de lembrar, acho que a gente até deu a entender durante a apresentação, é que a implementação, né, tanto desses diagnósticos quanto as prescrições, elas se dão dentro da sistematização da assistência, né, que começa lá com histórico e vai terminar lá com prognóstico, dependendo de qual a linha teórica você está seguindo, né? Porque como a gente fez um curso muito pontual e o público muito específico, a gente vai direto falando de diagnóstico e aí a gente esquece de falar da SAI, mas está dentro da SAI. Professor Jorge? Oi, Miriam. Posso falar um pouquinho? À vontade aí, professora Miriam apareceu. Fala à vontade. Boa tarde a vocês. Eu gostaria de parabenizar a enfermeira Camille, ao professor Jorge. Assim, eu fico muito feliz por ver que vocês dois cresceram e estão crescendo, né? E a Camille, ela tem um desejo de conhecer e ela se lança na construção desse conhecimento. Então, quando foi feita a proposta para ela sobre a questão de construir um trabalho, ela mergulhou de cabeça, né? Ela realmente assumiu isso. E foi ela que veio trazer esse conteúdo para a gente. Como nós vimos que era algo denso e era algo importante, nós sugerimos que ela fizesse, né, um artigo. E, na realidade, como o professor Jorge falou, não surgiu apenas um artigo.
mas muitos artigos, né, nós estamos trabalhando a partir do trabalho da enfermeira Camille, É né? isso aí. Então, Bem lembrado. parabéns, e realmente é um material A muito gente denso. tem um artigo com a professora Miriam de reflexão voltado para o idoso, né, Miriam? E temos um outro que a gente está fazendo também, em geral. E aí tem outros trabalhos também que estão sendo feitos lá no CASIC. E aí seria legal, Camille, você falar também um pouquinho sobre o que significa essa sigla CASIC e como que você implementa esse diagnóstico lá com os idosos. Então, o CASIC, ele é um centro de atenção aos idosos e seus cuidadores. É um projeto da Escola de Enfermagem, Aurora de Afonso Costa, especificamente do Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração. Nós recebemos alunos da graduação do 4º período de enfermagem, do 8º período também de enfermagem, além de trabalho voluntário também. O que a gente tem lá nesse serviço? A gente atende, como eu falei, idosos e seus cuidadores, né? Eles chegam até a gente e passam pela consulta de enfermagem, destacando que muitas vezes o cuidador ele adoece, porque ele se entrega tanto nesse ato de cuidar que ele não tem tempo de cuidar da saúde de si próprio. E no CASIC nós cuidamos também do cuidador. Então lá passa primeiro pela consulta de enfermagem com o enfermeiro Rafael e aí ele diagnostica e identifica necessidades, aquilo que ele pode resolver sozinho, ele resolve. Se houver necessidade de encaminhamento, ele encaminha. Nós temos um geriatra, uma cardiologista, fisioterapeuta voluntária, um grupo grande da equipe de nutrição da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense, além de psicólogo, assistente social e terapias alternativas, né? Então a gente tem reiki, acupuntura e terapia com moxa. Temos também um grupo de estimulação cognitiva com o enfermeiro Rafael às quintas-feiras. Então, pacientes que estão em risco para desenvolvimento de demência ou que já têm algum diagnóstico de início de demência, eles vão participar desse grupo e o Rafael faz estimulações cognitivas de acordo com a necessidade. Então, assim, não é porque em grupo que é um pacotão. Então, se um paciente ele tem ainda capacidade de, por exemplo, fazer cálculo, escrever, desenhar, pintar, ele vai ser estimulado a isso. Às vezes, o estímulo que os nossos pacientes são submetidos é fazer uma linha reta. E fazer uma linha reta para ele, saber o dia que é, que hora que é, isso já é um grande desafio para ele e um grande estímulo. Então, nós fazemos isso lá no CASIC. Tem mais alguma coisa, Miriam? Eu acho que é isso, né? Um resumo. Tem uma pergunta aqui também, se a professora Miriam não for falar. Temos o farmacêutico, né? Farmacêutico, A Ana isso. Caldas, né? E a Faculdade de Farmácia tem sido a nossa companheira, né? Através do professor Ranieri, não é? Nutrição, farmácia, psicologia, serviço social com a Edith. Isso. Não é isso? Não. Nós temos feito assim o nosso atendimento aos idosos. E a entrada no CASIC, ela não precisa de encaminhamento, é demanda espontânea. Isso aqui é legal. Todos que quiser. E nós atendemos também o cuidador. E o interessante é que o cuidador ele é a partir de 18 anos. Querendo ou não, nós temos uma inserção na saúde coletiva, porque nós também vemos a questão da família. Nesse momento, nós estamos com as nossas atividades suspensas, mas nós também fazíamos a visita domiciliar, onde fazíamos a inserção naquela família, víamos quais eram as fragilidades, né, para atuarmos para melhorar a qualidade de vida também do idoso. É isso aí. Okay? Muito bom. É um campo fértil para aplicação desses diagnósticos de enfermagem, né, Camille? Tem uma pergunta aqui da Tainá. Eu vou ler e depois, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, que eu tenho uma outra reunião que já começou.
Ó, ela pergunta assim, sobre o caminho delineado feito para o levantamento diagnóstico com foco na Covid-19, pode falar um pouco sobre por onde começar para realizar esse levantamento, tendo como alvo outros cenários e públicos? Como se direcionar com segurança na busca de diagnósticos que realmente atendam às necessidades humanas daquela população específica? Então, primeiro a gente precisa que o enfermeiro ele tenha sensibilidade, né? E porque ele que tem expertise para fazer o diagnóstico de enfermagem, isso é uma atribuição privativa dele. O que acontece? Eu me senti muito perdida também no começo desse projeto. Era uma ideia, era uma coisa que eu achava que ia ser um trabalho de 5, 10 páginas e a gente já está em 50 páginas e vamos ver onde a gente vai parar. O que acontece? Foi como eu expliquei ali na metodologia. Eu me debrucei sobre as diretrizes de diagnóstico e tratamento para a Covid-19, que é um documento do Ministério da Saúde. Eu li aquilo de cabo a rabo, eu realmente estudei, me aprofundei naquilo, e estudei com muita atenção também o protocolo para manejo clínico dos pacientes na atenção especializada, porque ele posso disponibilizar assim. Quem me enviar o e-mail, eu mando no arquivo tanto o trabalho quanto esses documentos que eu usei. E aí, esse protocolo de manejo clínico dos pacientes na atenção especializada, ele vai falar daquele paciente grave, ele vai falar de choque, ele vai falar de terapia com amina, né? E depois que eu li, estudei minuciosamente esses 2 trabalhos, cheguei a fazer resumo à mão mesmo, para ter bastante atenção e bastante certeza. Depois disso é que eu recorri a Nanda, porque eu não tinha um paciente na minha frente para sistematizar a assistência. A minha coleta de dados, aquela primeira etapa do processo de enfermagem, aconteceu por meio desses documentos. Então, eu sugiro esses 2 documentos, eu acho que é o melhor que a gente tem aqui no Brasil, e também para ter uma noção do que está acontecendo aqui no país, né? De repente, a gente tem publicações aí de internacionais, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas que não cabem aqui para a nossa população. E eu estava o tempo todo também muito atenta à imprensa. O que a imprensa estava noticiando? Foi por causa disso até que eu adotei aquela segunda população, que é a população com déficit de conhecimento, entendeu? Então, eu acho assim, se você trabalha, vamos supor, com criança, você precisa ler documentos do nosso Ministério da Saúde, se debruçar sobre aquilo e pensar na assistência de enfermagem para o seu público. Se você trabalha com, sei lá, saúde do trabalhador, pensando nesse público. Ou, sei lá, saúde do estudante. Se não me engano, a Tainá, ela é do atendimento dos alunos da UF, né? Se for a Tainá que eu estou pensando. Ela vai ter que pensar quais são os problemas de saúde que estão sendo vivenciados por esse aluno. Provavelmente o aluno... Camille, é a Tainá Moreira, não sei se é essa. Eu conheço como Tainá Rodrigues, mas enfim, vou dar o exemplo da Tainá que eu estou imaginando. Essa Tainá trabalha com saúde dos alunos da UF, se for ela. Então, provavelmente, quem está... Isso, divisão da atenção à saúde do estudante, exatamente. Então, o aluno que prestou vestibular e não entrou ainda, ele ia entrar em março, não chegou até... Provavelmente ele está ansioso, provavelmente ele está com humor deprimido. Você vai pensar nesse contexto, qual é o problema que está sendo vivenciado por ele. E o aluno que estava quase formando e que teve que parar, estava a formatura paga aí para o meio do ano, para o final do ano, e está tudo parado. Então, tem que pensar nos problemas vivenciados para cada público. O trabalho ele está bem geral, pode dar um norte, mas o público específico, o enfermeiro ele vai ter que se debruçar. Assim. Eu não falo, por exemplo, para gestante, para criança, especificamente. Né? Então, Camille, muito obrigado. Viu? Agradeço também a professora Miriam ter ajudado a gente aqui nas explicações, né, como funciona o CASI, acho que é um campo, uma conquista, né, da enfermagem, um campo de atuação maravilhoso, interdisciplinar, onde vários profissionais podem ter essa troca de saberes e quem sai ganhando é a população, né, com essa demanda espontânea. Fico muito feliz. Eu posso só fazer mais um parêntese só, Jorge? Pode, à vontade. Queridos, no meu perfil do Instagram, no advento da pandemia, eu abri o meu perfil, eu compartilho informações. Então, assim, quando eu tenho acesso a algum artigo, alguma coisa, eu compartilho lá. É @Camille com 2 L's, Rabelo com 2 L's, tudo junto.
Falo também sobre ensino-aprendizagem, falo sobre medicina baseada em evidências, falo muito para enfermeiro, adoro falar com acadêmico de enfermagem. Quem quiser, só seguir lá. A gente divulgou, Camille, seu perfil aqui logo no início também, tá? Tá bom, obrigada. Então, eu que agradeço, espero que vocês tenham gostado, todos tenham preenchido aí o formulário. E agradeço a todo mundo também que ficou desde o início, acompanhou todos os cursos, né? A professora Sueli está aí. Sempre vejo o pessoal que sempre está acompanhando a gente. Tainá, a Natália, a Nísia. Sempre vejo o pessoal que está sempre aqui com a gente. Agradeço muito, Eugênia. E a gente vai, depois, se tiver novos cursos, a gente vai fazer pelo nosso projeto de ensino, tá? Então a gente tem o e-mail de vocês, vamos avisar. E se tiver novos minicursos ou se tiver ideias também, a gente vai montar pelo um projeto de ensino via departamento. Então agradeço a todo mundo, a professora Simone, a professora Enéas, a professora Miriam, né? A professora Zenite, né? Chefe do seu departamento. E espero que vocês tenham gostado, tá? A gente agora se despede e vou para outra reunião. Camille, brigadão, um beijo. Obrigada, João. E a gente vai se falando, tá? Ok.